Eu me chamo Jefferson Oliveira, sou aluno da Estácio, de Sá, do campus de Ceilândia Centro, no Distrito Federal. A minha matrícula é a 2021 0405 7938. Eu irei apresentar, através desse vídeo, o trabalho de Filosofia da Educação da professora Viviane da Costa Lopes. E esse trabalho ele tem por tema dialogando, refletindo e produzindo conhecimento reflexivo. Qual é o objetivo desse trabalho? É mostrar as práticas de ensino e o papel da educação na formação do sujeito. Muito se discutem, né? A gente percebe isso sobre a profissionalização, os saberes e as competências do profissional de ensino. As questões mais ligadas à vida pessoal dos professores, assim como as possibilidades de construção e efetivo exercício de práticas inovadoras do mesmo. Esse trabalho ele tem por objetivo conversar ou dialogar com um profissional de ensino. E não muito diferente, eu entrei em contato com um desses profissionais e ele terá o prazer de responder algumas perguntas relacionadas a esse assunto, a formação do sujeito. Então, essa conversa, devido à pandemia da Covid-19 e também as recomendações, né, sanitárias no que se diz respeito ao distanciamento social, eu conversei com ele através do WhatsApp. E eu vou mostrar a nossa conversa, nosso conteúdo da conversa, que foi bastante instrutivo, bastante proveitosa. Então, o professor que eu conversei durante esses dias a respeito desse assunto e que irá responder algumas perguntas é o professor Milton de Castro. Antes de responder as perguntas, Milton, eu gostaria que você se apresentasse a todos nós, contando a sua formação, onde é que o senhor estudou, onde é que já trabalhou ou ainda trabalha. Fique-se à vontade para expressar aí para todos nós. Meu nome é Milton Tavares de Castro Júnior, sou professor de língua portuguesa, literatura e também redação. Atualmente eu ministro aulas de gramática no Colégio Militar Tiradentes, que é o colégio da Polícia Militar do Distrito Federal. Estou trabalhando com crianças do 8º ano do Ensino Fundamental 2. Sou formado em Letras Português pela Universidade Católica de Brasília. Já atuei também como professor no Colégio Militar Dom Pedro II, que é o Colégio dos Bombeiros, aqui do Distrito Federal. Lá eu trabalhei tanto com Fundamental 2 quanto com ensino médio, em gramática, em literatura e também em redação. E também já trabalhei como professor corretor de redação no Colégio Leonardo da Vinci. Minha experiência naquele colégio foi de 2 anos. Muito obrigado, Milton, pela apresentação. Eu gostaria de fazer a primeira pergunta. Qual o papel do docente na formação do sujeito? Bom, o papel do docente na formação do sujeito está muito relacionado com uma preocupação em que o aluno se desenvolva em todas as dimensões da sua vida. Então, o aluno que se desenvolva fisicamente, emocionalmente, culturalmente e também intelectualmente. Então, dessas qualificações que nós devemos sempre ter em mente, né, na hora que nós estamos participando do processo de formação dos nossos alunos, para que eles se tornem também agentes de direito, né, que possam saber qual é o papel deles na sociedade e também viver socialmente, sabendo que eles são agentes tanto de direitos, são detentores de direitos, mas que eles também têm obrigações a cumprir.
E então nós precisamos preparar esses alunos para que eles entendam o que realmente significa viver em sociedade, o que eles precisam fazer para se sentirem que fazem parte dessa sociedade. Então, quando nós trabalhamos com essas dimensões aqui mencionadas, nós estamos, na verdade, preparando o aluno para que ele possa viver de forma inserida, né, na sociedade, possa também participar e se ver como agente transformador para a vida da sua família, mas também que de alguma maneira ele pode contribuir para o progresso e o desenvolvimento da sociedade. Milton, quais são as principais reflexões acerca do aluno que um professor não pode nunca esquecer? O professor jamais pode se esquecer que o aluno na verdade, é um ser que está em constante desenvolvimento e justamente numa fase da vida em que eles muitas vezes precisam de um direcionamento, eles precisam de uma referência, são bombardeados por várias informações que tendem a fazer com que eles fiquem muito mais perdidos do que propriamente norteados, né? Rumo a alguma decisão importante que eles precisam tomar na vida, como por exemplo, que profissão seguir, são os valores éticos, morais que vão nortear a minha vida. Então, essa falta de referência, muitas vezes, é um grande problema para a formação desse aluno em um sujeito que, que esteja inserido na sociedade. Portanto, deve se esquecer de que ele precisa construir referências para que esse aluno consiga olhar para elas e definir exatamente quais são as suas prioridades, quais são os caminhos que ele pode e deve seguir, quais são as opções que ele tem, né, para sentir-se inserido na sociedade e poder contribuir para o seu desenvolvimento e o desenvolvimento, como nós falamos aqui, né, da família, da sociedade, né. Então é importante que ele se veja com esse tipo de empoderamento, né, que é o que vai fazer com que ele se realize como um sujeito, como um cidadão. Quais os pensadores lhe ajudam a compreender a condição dos sujeitos na educação? Bom, existe um pensador que me ajudou bastante a definir o tipo de professor que eu deveria ser, que é o grande Vygotsky, né? O Vygotsky tem um conceito muito interessante, né, que todos nós professores conhecemos, que é o ZDP, proximal. E nos ajuda a ver, por exemplo, que o aluno, até que ponto, né, o aluno conseguiu desenvolver a sua capacidade de solucionar um problema, comparando isso com o nível de competência que ele deve ter, então, a competência que ele já conseguiu desenvolver. Então, isso é muito importante para nós criarmos caminhos para que esse aluno possa se desenvolver a tal ponto dele conseguir, por meio da nossa mediação, tornar-se um sujeito competente para resolver aquele problema. Então, isso é um norteador, né, para a função de professor, porque define uma maneira de agir em um caso concreto, que é, no caso, preparar um aluno para uma situação real ou para situações reais que ele precisa enfrentar em sua vida. Como acontecem as relações interpessoais em sua sala de aula? As relações interpessoais em minha sala de aula acontecem por meio de situações que eu busco criar para fazer os alunos falarem. Eles gostam muito de falar. E quando eles estão falando, na verdade, nós estamos abrindo portas para que eles possam participar, tornar a aula mais interessante, se expressarem para que nós possamos conhecer exatamente o potencial de cada um desses alunos, né? Não só o seu potencial de comunicação, mas também quais são as suas ideias, né? De que forma que nós podemos intervir para que possamos atingir né? Que nós traçamos por meio dos nossos planos de ensino, nossos planos de aula e por aí vai.
Portanto, eu procuro criar situações em que eles se sentem motivados a participarem, a falarem, a conversarem conosco, e muitos alunos que pouquíssimas vezes, né, se atrevem a abrir a boca para expressar qualquer tipo de opinião ou de emoção, né, durante as aulas. De repente, numa situação ali inusitada, eles começam a falar, e aí falam e surpreendem. Surpreende a todos. Esperávamos aquilo da parte do aluno. Então, situações em que nós conseguimos de alguma maneira, né, fazer com que eles sintam-se parte, né, da aula, é importante, porque nesse momento nós estamos, na verdade, fazendo com que os alunos expressem suas opiniões, seus conceitos, seus sentimentos, e dessa forma, então, nós estamos ajudando o aluno a sentir-se parte daquela aula, né? Então, eu busco criar situações assim para que eles possam participar, falando. Eu gostaria de agradecer ao professor Milton Tavares por dedicar esse tempo a explicar, nos ajudando a entender as práticas de ensino e o papel da educação na formação do sujeito. Ficou bem claro as suas respostas e certamente me ajudou bastante e ele ajuda também outras pessoas que buscam esse tipo de informação. Muito obrigado, Milton. Então, mais uma vez agradeço ao Milton Tavares por colaborar em responder as perguntas. Certamente ficou bem claro durante as suas respostas, né? E como o professor Milton, ele tem atuado na sua prática, né? No seu ensino, que tem como objetivo maior a formação dos seus alunos, né? A sua preocupação em dar um ensino de qualidade para todos eles, ouvindo-os e ensinando. Então esse é o meu trabalho de filosofia da educação, dialogando, refletindo e produzindo conhecimento reflexivo.